Fala galera, beleza? Estamos aí na área de novo com mais um vídeo e ficamos aí 2 dias, né, sem nos ver. Eu não postei nada nem na terça, nem ontem, quarta. Estou fazendo esse vídeo aqui hoje às 5 da manhã, né, exatamente aqui. Mas eu tô sem sono mesmo e vou virado pro estágio. Aproveito e troco uma ideia aqui com a galera, né, respeite alguns assuntos. Vou ver se eu boto, além desse, mais 2 vídeos hoje. Vou gravar em sequência e vou deixar programado, mas esse aqui é garantido, os outros 2 vamos ver. Mas enfim, eu queria ter feito esse vídeo na época, no calor dos acontecimentos, salvo engano, foi na última semana de novembro, né, onde houve um depoimento de um cara ligado ao comércio de joias, né, um turco iraniano chamado Reza Zahabi. E esse cara ele foi intimado lá nos Estados Unidos a prestar depoimentos a respeito de uma denúncia, né? Dentre outras coisas, o foco principal era a denúncia de que pessoas ligadas ao governo turco teriam facilitado ali meios de você burlar as sanções impostas ao Irã na época, isso era em 2013 mais ou menos, para que a Turquia fizesse negócios com o Irã, né? Sobretudo no fornecimento de energia, né, petróleo, etc., para a Turquia. Evidentemente que o ponto principal desse jogo político aí, que envolve não apenas o depoimento desse rapaz aí, desse Reza Zahabi, mas principalmente de um banqueiro turco chamado Mehmet Hakan Atilla, como vocês podem ver aí, está escrito na primeira linha do texto aí, é a pressão que Washington vem fazendo em cima da Turquia e em especial do presidente Erdogan, né? E é sobre isso que a gente vai tentar trocar uma breve ideia aqui. Eu quero fazer um vídeo bem curto aqui, no máximo 6, 7 minutos, então eu vou tentar resumir ao máximo aqui, né? Como a gente sabe, a Turquia é o segundo maior exército da OTAN, né? Não é um país qualquer, é um país emergente com uma pujança, né, uma certa importância no plano internacional, né. É o portal do Oriente, né, dizem também, porque faz essa ponte entre a Europa e o Oriente Médio. E evidentemente que para os interesses norte-americanos a Turquia é um ator muito importante. E o Erdogan, que assumiu a Turquia em 2002, né, com seu partido AKP, é o nome da sigla, né, do partido de Erdogan, ele era até então um fiel aliado norte-americano, embora tinha ali uma outra divergência, principalmente envolvendo a invasão do Iraque, que não concordou que se fizesse da Turquia um ponto de apoio para tal invasão, etc. Mas no geral a Turquia sempre aderiu à política norte-americana na região. Era uma espécie de Estado cliente, né, vamos dizer assim. Mas tudo isso começou a mudar, mesmo com essas pequenas contradições, a partir do golpe, né, mal sucedido no ano passado, onde os Estados Unidos tentou remover Erdogan por meio de um golpe militar, né. Erdogan por pouco ali não foi para o saco, conseguiu sobreviver, e a partir daí passou a introduzir na Turquia uma espécie de estado de emergência permanente, passou a governar por decretos e promoveu uma verdadeira purga ali dos ditos traidores gulenistas, né? E é aí que eu insiro um outro personagem muito importante nessa história, que é o tal do Fethullah Gulen, né? Que era um cara que, curiosamente, ele era próximo ao Erdogan, né? Naquela coalizão que assumiu a Turquia, né, mais conservadora, nacionalista. Entretanto, o Gulen, que é um cara que é uma espécie de guru religioso, ele detém aí várias escolas que baseiam seus ensinamentos no Islã, né, uma versão bem extremista do Islã, e essas escolas não estão apenas na Turquia, mas em diversos outros países. Inclusive, o combate ao dito gulenismo é tão grande que o Erdogan
passou a imprimir essa política até no plano internacional. Ele fez pedidos ao Paquistão e, salvo engano, ao Turcomenistão, ou foi ao Uzbequistão, um dos dois países ali da Ásia Central, para que fechassem essas escolas, né? Inclusive, muito da atuação da Turquia na África visa exatamente combater esses grupos ali, essas instituições que recebem algum tipo de financiamento do Fethullah Gulen, que é um bilionário, um cara que é um, vamos dizer assim, um aliado da CIA, né? Todo mundo sabe das ligações que o Fethullah Gulen tem com a CIA. Hoje ele é um refugiado lá, ele vive nos Estados Unidos e tal, e vira e mexe o governo turco acusa os Estados Unidos ali de conspirar contra a Turquia junto com o Fethullah Gulen. Inclusive o Erdogan já fez vários pedidos para que o Gulen fosse extraditado para a Turquia, coisa que os Estados Unidos não realizam, não aceitam. Está até escrito aí no texto, né, Movimento Gulen. Até curioso, porra, eu não queria fugir muito do assunto, mas tem um jogador da NBA, tá até aqui no meu país, o Enes Kanter, cadê? Uai, deveria estar aqui. Ah, já sei, eu tenho que trocar aqui para coincidência, que vai aparecer, que é as mais recentes. Vamos ver se a internet ajuda. Ah, não, é Fetcha, perdão. Agora vai. Aqui, ó. La Fiscalia Turca pide pena de... Não vou ficar forçando espanhol não, gente. Vocês entenderam aqui. O Enes Kanter, ele é um cara que... Ele é ligado ao Gulen, de alguma forma, né? Ele segue o Gulen. Inclusive, ele rachou com a própria família. Tem uma história doida desse lá. Ele foi ameaçado de ficar detido na Turquia. Tem um lance doido desse aí. E ele tá proibido de ir na Turquia por causa disso, né? E aqui tá lá a Turquia pedindo para botar ele em cana, né? O Kanter, porque ele xingou lá o Erdogan. Para você ver como a coisa tá indo, né? E voltando ao julgamento, né? A gente já falou um pouco sobre o Gulen e o próprio golpe, né? Mal sucedido em 2016. Isso aproximou o Erdogan, por exemplo, da Rússia, né? Lembrando que teve aquele episódio lá do avião russo que foi abatido na Síria, né, que arriscou ali ter um incidente diplomático muito grande, mas foi contornado. E após esse golpe, que por sinal foi avisado pela Rússia, a Turquia cada vez mais foi se aproximando da Rússia e se posicionou ali como um dos atores, mudou a sua política um pouco em relação ao à Síria, né, principalmente, pois no início a Turquia foi um dos financiadores da desestabilização da Síria, né? Apoiou ali grupos radicais islâmicos para destabilizar o governo Assad. E aí isso mudou, né? O Erdogan foi indo mais para o lado da Rússia, um pouco da China também, e evidentemente que inclusive isso foi afastando da União Europeia e da OTAN, né? Hoje você vê uma série de contradições entre a Alemanha, que é a principal força da União Europeia, e a Turquia. Basta você acessar o DW, que é um portal alemão, né, um site de notícias. Vocês vão ver lá, cara, é só notícia ali, realmente, evidentemente vai puxar para o lado alemão, né? Você vai ver como há, né, esse conflito ali envolvendo Turquia e União Europeia. Evidentemente que a Alemanha não quer que a Turquia saia da União Europeia, mas se alinha em certa medida com a política norte-americana de tentar remover o Erdogan e colocar alguém mais pró-ocidente nesse contexto atual. Porque, por exemplo, se a Turquia sai da OTAN, e teve um episódio recente aí muito sério que a OTAN fez treinamento, nesse treinamento se tinha lá como alvo lá o Erdogan, a foto do Erdogan, e aí, pô, evidentemente que isso aí mostra, né, isso não foi sem querer, né, tinha um propósito naquilo ali, né, a gente não está lidando com
sei lá, treinamento numa comunidade, numa favela, um grupo paramilitar ou algo do tipo. Não, nós estamos falando da OTAN. Depois foi feito um pedido de desculpas, mas foi mais uma provocação mesmo ali e tal. E aí cada vez mais se discute a ideia da Turquia sair da União Europeia, da OTAN, perdão. E isso seria um baque para a OTAN, porque, como eu já disse lá no início, a Turquia não é um país qualquer, tem o segundo maior exército da OTAN e, ao que tudo indica, vários armamentos nucleares norte-americanos estão localizados na base militar que os Estados Unidos têm dentro da Turquia. Então há esse temor aí. O Erdogan ficou numa posição meio vacilante no início na questão síria, mas diante da dianteira que a Rússia tomou na questão, ele foi obrigado a seguir, vamos dizer assim. Teve um encontro, eu não selecionei aqui uma aba para mostrar, que era entre o presidente iraniano, o Rouhani, o Putin e o Erdogan. E ali você via que, embora o Erdogan ele se esforçava ali para parecer que, olha, eu estou aqui não apenas sendo um coadjuvante da Rússia, alguém que segue a política russa, mas eu vou fazer algumas ponderações aqui para valer o interesse turco, porque a Turquia tem uma questão muito séria de combater a causa curda, o nacionalismo curdo, que poderia desmembrar até uma parte significativa do seu território. Então, não só trava uma guerrilha lá dentro do seu território com o PKK, que é o partido curdo de esquerda, um grupo guerrilheiro e tal, mas há uma reivindicação muito forte deles colocarem como grupo terrorista o YPD, que são os curdos da Síria. São os curdos da Síria, eles têm essa sigla aí. E essa política do Erdogan é engraçado, porque a Turquia tem boas relações com o Estado genocida artificial de Israel. E aí teve um acontecimento que foi o apoio que Israel deu à pretensão iraquiana, dos curdos do Iraque, que teve aquele referendo, não sei se vocês viram isso e tal. E aí o Irã e o próprio governo iraquiano procuraram sufocar aquilo ali. Os Estados Unidos até botou o pé no freio e falou: não tem nada com isso não. E a Turquia não falou nada, ao contrário da política mais agressiva que eles têm em relação aos curdos sírios, que são alinhados aos norte-americanos, recebem algum tipo de apoio dos Estados Unidos ali. Isso cabe sublinhar um pouquinho também. Mas, enfim, a grande questão envolvendo o YPD é que o Putin, até porque a Rússia tem negócios ali com os curdos iraquianos e naquela região ali envolvendo os oleodutos, que passam ali pela Síria, se eu não me engano, até chegar à Turquia, entra na Turquia para daí ir para a Europa. Então o Putin, ele busca tentar chegar a um acordo com todo mundo ali para formar uma unidade nacional, tanto é que a grande reivindicação russa ali na questão da Síria é botar numa mesa o Assad, botar a oposição, os ditos rebeldes ali de Alepo e tal, os curdos também, e juntar todo mundo e tentar chegar num acordo ali para pacificar as coisas, E evidentemente que o Erdogan ele se opõe nessa linha aí porque ele queria que os curdos fossem considerados terroristas, e isso ele não conseguiu do Putin e teve que aceitar, justamente porque ele está numa posição bem complicada quando se trata dos Estados Unidos. Deu para falar um pouquinho, eu posso dar uma breve palhinha a respeito do próprio governo Erdogan, Eis que no contexto atual a Turquia enfrenta uma crise, a Turquia que cresceu muito na última década, em cima de uma política de expansão de crédito, de aumento nas suas infraestruturas, na construção civil, etc. E viu
né, essa sua política ruir e ter um aumento nas tensões sociais aí, tendo em vista que recentemente teve um aumento na inflação, o desemprego aí, há quem diga que está na casa dos 20%, as estimativas oficiais ali estão por volta de 11%, 12%. Eu vou trocar a aba aqui para não ficar chato, né? Agora estão inventando a mulher aqui, ó. Era essa reportagem aqui, tá vendo? Do empresário iraniano que foi depor. Além disso, tem a questão, eu já citei, do desemprego, né? A desvalorização da moeda e até mesmo uma pressão muito grande do capital internacional diante dessas políticas conflituosas aí que a Turquia acabou tendo que se meter aí diante da pressão imperialista. Então há uma pressão dos Estados Unidos muito grande para colocar alguém mais próximo aos seus interesses, né? Haja vista que a Turquia, com o nacionalismo de Erdogan, tem posições, busca, né, tem suas aspirações ali de fazer valer os seus interesses ali em alguma medida. E o Erdogan, né, que é um cara de direita, cabe ser ressaltado, mas você tem que imaginar o seguinte, numa situação que você está o Erdogan e um fantoche norte-americano, pô, você vai fortalecer o imperialismo norte-americano? Isso foi até o que o Rui Pimenta falou na época do golpe, né, militar lá na Turquia. Que muita gente de esquerda assim tem uma posição bem binária e acaba adotando fora todos do PSTU. E aí você cai em posições pró-imperialistas, né? É bem perigoso isso aí. E o Erdogan, só brevemente tentando traçar um panorama do seu governo desde 2002 para cá, ele quer fazer passar em um referendo aí que daria superpoderes a ele, né, num próximo mandato. Se eu não me engano, as próximas eleições turcas são em 2019. E ele se aproveita muito dessa questão aí dos amplos poderes que ele teve pós-golpe para inclusive atacar os trabalhadores, né? A Turquia tem uma legislação muito dura que justamente nas mãos de Erdogan flexibilizaram as relações de trabalho mais ainda, por exemplo. E isso deteriorou as condições de vida do povo turco, né? Você tem vários outros problemas também que eu poderia ficar citando aqui, mas o vídeo, eu estou muito preocupado com o tempo do vídeo também. E essa questão dele ter endurecido o regime, né, como uma resposta aos golpistas, vem sendo utilizada até para sufocar greves, né? Tem declarações dele aí dizendo isso em reuniões com empresários, que olha, eu estou conseguindo conter a fúria dos trabalhadores ali me utilizando dos mecanismos que me foram conferidos pós a tentativa de golpe que eu sofri, né? Mas é um elemento que pode desestabilizar e desgastá-lo mais ainda, né? Você vê aqui que eu citei uma moça aqui, Meral Akşener, que ela era ex-membro do partido que inclusive compõe, né, a aliança do Erdogan, que é o partido fascista de direita. Tem o nome aqui, MCP, mas não, cadê? Ela era de um partido aqui, que é MHP, Partido do Movimento Nacionalista, perdão. Que às vezes eu estou falando pra caramba, eu esqueço determinados nomes e tal. E ela era membro desse partido, deixou, né? E buscam ali criar um novo nome para tentar, né, ver como vai ficar até as próximas eleições, que aí você tem quase dois anos pela frente aí até ver como vai ficar a situação. Você tem um partido de esquerda, né, que é o CHP, o Partido Social Democrata de centro-esquerda. Vários elementos desse partido foram detidos, né? O Erdogan se aproveitou ali e fez a festa completa. Botou em cana muita gente ali que não tinha nada a ver com a história. Talvez, né? Mas ainda assim, os social-democratas têm a terceira maior bancada do Congresso turco e detém ali
uma possibilidade nas eleições, né? Mas você vê um Erdogan pressionado e o imperialismo cada vez mais procurando cutucar a Turquia, e isso vai acirrando as tensões e aumentando as contradições entre esses dois países, né? Então, um vídeo que eu deveria ter feito lá na época, né, no calor dos acontecimentos, mas eu já expliquei para vocês que eu estava fazendo menos vídeos e tal. Agora que eu estou tentando focar o canal aqui de voltar com força total, ainda mais nessa época de verão, o pessoal tem mais tempo para ver as coisas. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que deu para falar um pouquinho legal aí sobre não apenas a política do Erdogan, né? Isso foi bem por cima, a questão interna da Turquia, mas né, as próprias atuações internacionais do Erdogan, essa questão dele com os Estados Unidos e tal, a aproximação com a Rússia, etc. Valeu, galera, um abraço. É só para citar, né, a questão do Catar também, né, que a Turquia enviou vários soldados para o Catar, né, diante dessa treta deles com a Arábia Saudita, né, acabei deixando passar o topo. Agora realmente está me vindo um pouco de sono, cara, e eu vou ter que levantar às 6h30, eu dormi 1 hora ali. Mas realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu, um abraço, deixem o like e eu já falei para vocês, cara, vocês me adicionem lá no perfil do Facebook que eu criei, que facilita muito para vocês verem quando eu postar vídeo. Então é isso, um abraço.